Não! Ah, mas é bom demais! Vamos lá! Júlio! Vem pra cá! O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Demorou? Foi rápido demais? Boa noite, né? Boa noite para quem eu ainda não abracei hoje, para quem eu ainda não falei hoje, boa noite. Estou um pouquinho nervoso, mas é assim mesmo, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlio Macedo, sou criador de um método de gestão que eu vou passar aqui para vocês, explicar um pouco como funciona. Eu sou empresário no segmento de gestão, tecnologia e saúde, e além das clínicas eu tenho também uma outra empresa de tecnologia. E pretensão de consultor e palestrante. Isso é o que eu venho trabalhando há muito tempo, é o que eu vou falar também um pouco aqui para vocês sobre isso. Mas eu queria, para quebrar um pouco o clima, falar sobre duas coisas, que para eu poder começar a palestra, eu acho que eu preciso falar até para quebrar a minha atenção, não é nem tanto a de vocês. Primeiro, Júlio Macedo. Aqui tem Júlio Nascimento, e algumas pessoas podem pensar, Júlio Macedo não tem Júlio, tem Macedo no meu nome. Quando eu quis ser palestrante e consultor, uma das primeiras coisas que a consultoria disse, eu tinha que ter um nome forte. Meu nome é o nome do meu pai, paraibano. Meu sobrenome, Severino. Cara, palestrante com sobrenome Severino não ia pegar muito bem. Segundo sobrenome, Nascimento. Para quem é nordestino aqui, conhece que tem um Júlio Nascimento, que é um cantor brega dos bregas, lá no Nordeste. E as pessoas até me confundiram, quando eu comecei a falar Júlio Nascimento, eu falei, o cantor... Não sou o cantor brega, não sou ele, não. Tive que mudar, coloquei o sobrenome da família da minha mãe. E uma outra coisa, ontem, faltando 3 horinhas para eu pegar o voo, passei no meu ortodontista, e ele acabou fazendo uma coisa que me deixou nervoso. Puto, já próximo a sair. Ele tirou o meu provisório daqui do lado. Eu disse a ele, cara, eu vou para um evento de odontologia. Você vai me deixar assim, sem o dentinho aqui do lado? Então, para eu rir melhor, para eu rir bem à vontade, eu já vou informar vocês desse dente para poder abrir o sorriso bem forte, viu? Então, se vocês me recomendam alguma clínica, vocês conhecem alguma clínica que eu acho que eu vou mudar de ortodontista. Conhecem? Pronto. Depois vocês me passam o cartão que eu vou dar uma olhada. Então é o seguinte, para começar eu vou falar um pouco sobre a minha vida, sobre lá do início. Às vezes pensar, cara, o que é que tem a ver minha vida lá desde o início, quando eu era criança? Roberto falou uma vez no outro encontro sobre quando a gente já está no presente, a gente olha para trás e começa a ligar pontos, né? As coisas começam a se conectar. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco. Para começar, eu sou o 16º filho. 16º. Certo? Os velhinhos, gostavam do negócio, era... Você é o caçula, pesado, né? Mas você sou é o caçula. sou. Ainda bem. O último. Achei que era 16º de 40. Não, depois de tanto rascunho veio a obra-prima, né? Aí é o seguinte, fora que perdeu 3 bebês, então foram 19, né? O negócio era bom. Do mesmo casal, viu? Nordeste, verdade. Eles se separaram, eu ainda era bem pequenininho, e todos foram morar com meu pai. Todos. Inclusive, eu tinha 1 ano e meio. Daqui a pouco eu volto para esse assunto, porque esse dia dessa foto, uma foto real, foi o único dia que a gente conseguiu reunir todos os irmãos e filhos. Né? Então, e todos os irmãos, os 16. 16 não. Morreram 3 depois, viu? Eu sou o 16º, mas já grandinhos morreram 3, então ficaram 13 filhos. Só que eu saí de casa aos 15 anos. No Nordeste, a gente morava no interior, no sertão mesmo, e as coisas eram bem difíceis. Né? Vocês veem foto do Nordeste, então vocês veem aquelas criancinhas lá, doentinhos, com buchão, com barrigão aqui,
eu era uma criancinha dessas, né? A origem bem humilde mesmo. E, por ironia do destino, eu tinha os dentes todos estragados. Eu sofria muito com dor de dente. Não tinha essa cultura de escovar os dentes, não tinha. Eu lembro que eu passava noites e noites chorando com dor de dente. Não tinha cárie em todos os dentes, eu com 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Por ironia do destino, hoje estou num evento de odontologia e sou dono de clínicas odontológicas. Aos 15 anos, eu vim para São Paulo sozinho, né? Todo nordestino de raiz que se preza tem que vir para São Paulo. Então, eu vim para São Paulo com 15 anos, graças a Deus não deu certo aqui, eu voltei. Por que eu digo graças a Deus? Talvez se tivesse dado certo, tinha tido outro rumo na minha vida. Mas o rumo que foi tomado foi muito bom, e eu tenho muito orgulho disso. Quando eu voltei para o Nordeste, eu fui trabalhar com um irmão meu, que já era protético. E eu aprendi a fazer prótese com ele, não voltei mais para minha casa. Aprendendo a fazer prótese, foi o meu primeiro contato realmente com a odontologia, eu aprendi antes de fazer o curso. Só que eu sempre fui, assim, eu nunca gostei de ser mandado, de receber ordens. E acabou não dando certo eu trabalhar com ele. E um dia eu fiz, aos 17 anos, eu fiz uma coisa que eu acho que foi extraordinária na minha vida também. Eu peguei a minha mochila, coloquei minha roupa e saí sem rumo, sem saber para onde ia. E eu lembro que um dia eu peguei o ônibus, cheguei num ponto de ônibus e eu disse, o primeiro ônibus que passar é o ônibus que eu vou entrar e a cidade que tiver escrito é a que eu vou ficar e vou me estabelecer. Foi quando eu vim para Sergipe, que eu morava em Alagoas. Quando eu vim para Sergipe, desci realmente na cidade, e as coisas começaram a acontecer, foi quando eu percebi que eu estava sendo acompanhado, na realidade. Ainda no ônibus, eu perguntei ao rapaz que estava do meu lado qual era a próxima cidade, e ele disse o nome da cidade, e eu disse, eu vou descer aí com você. Aí ele disse, você conhece alguém? Eu, não. Você já viu? Não, não conheço ninguém. E quando desci, ele me levou junto, aí foi numa pousada, e ele disse, disse ao dono da pousada que era meu irmão. Eu nunca tinha visto, e depois eu nunca mais vi esse cara. Nunca mais. E disse que era meu irmão e que eu podia ficar lá por tempo indefinido, que ele arcava com tudo. Nunca mais vi esse cara. Não sei quem é, mas o dono da pousada conhece, então, tudo bem, eu acho que ele existe. Depois disso, eu saí já fazia prótese. Então, nessa cidade, eu saí para os dentistas da cidade. Tinham poucos, só tinha uns 4 dentistas, só que eu precisava arrumar trabalho. A única coisa que eu tinha era R$20, eu não tinha nem o dinheiro da pousada do dia. Só que, quando chegou no primeiro dentista, no primeiro consultório, que eu falei que era protético, eu tinha 17 anos, que eu falei que era protético, ele levantou as mãos e disse, obrigado, Senhor. Aí ele me chamou, eu entrei, eu até estranhei. Aí ele disse, cara, ele é bem católico, acabei de rezar, pedindo a Deus para me enviar um protético, porque estou tendo muito trabalho com protético. E se 20 minutos, foi agora, e você chegou, você foi enviado por Deus. Cara, eu saí de lá me sentindo mal, enviado por Deus, né? Não é para qualquer um, enviado. E eu realmente acreditei nisso. Acreditei pelas circunstâncias, como as coisas vinham acontecendo. E ele me pagou, ele me entregou lá, na época, 8 peças, 8 trabalhos, e me pagou adiantado. Ele disse, se você foi enviado por Deus, já está aqui o dinheiro, eu sei que não vou ter problema quanto a isso, me pagou adiantado. E eu voltei correndo na Dental, comprei material, porque eu não tinha nada de material. Confeccionei as próteses, entreguei o mais rápido possível, dei uma atenção a eles, e as coisas começaram a acontecer nessa cidade. Só que isso acabou ficando muito... Fiquei na zona de conforto por um tempo. Protético, né, já estava trabalhando, me sustentando, assando e comendo, na realidade. E, mais ou menos um ano depois, aconteceu um dos meus presentes de Deus.
presente. Deus olhou assim e disse, agora eu vou te abençoar. E ele mandou o CRO interditar o meu laboratório. E ele me abençoou realmente. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Me tirou da zona de conforto. Talvez se isso não tivesse acontecido, eu ainda era um protético, sem curso, trabalhando no interior, assando e comendo. Então, isso mudou o rumo da minha vida, porque na hora pareceu uma coisa terrível. Mas a gente tem que levantar a poeira, né? Se levantar, sacudir a poeira e fazer alguma coisa. O que era que eu podia fazer? Primeiro, o que fez interditar o meu laboratório? Eu não tinha registro. O que era que eu posso, então, agora, o que é que eu posso fazer para ter o registro? Fazer o curso. No outro dia, de manhã, eu fui num curso, numa escola, onde dava o curso de técnico em prótese. Na época, eu não tinha o dinheiro ainda da matrícula, não tinha, e eu vendia um celular numa lojinha do lado, vendi o celular e fui e paguei a matrícula. Dali mesmo, já fui no CRO e conversei com eles que já estava fazendo o curso e se eu podia ficar trabalhando. Eu não tinha, eu já estava no mundo sozinho, em Sergipe não tinha mais família, eu não tinha ninguém, já tinha saído de casa. Eu tinha 17 anos, mas eu já era emancipado. O meu pai me emancipou, então voltar para casa a essa altura eu não ia mais voltar. Então, eles autorizaram, eu acho que até foi uma exceção, eles autorizaram eu continuar trabalhando mesmo fazendo o curso de protético. E, com o tempo, passou mais 2 anos, já estava dando tudo certo. Nesse período, eu me casei, né? Casei, construí minha casa como protético. E as coisas estavam ficando monótonas novamente, né? Já estavam acontecendo novamente. Só que dessa vez eu tomei uma decisão. Eu vi que as coisas tinham que melhorar. Fazer prótese, assando e comendo, aquela mesmice, conta no final do mês, às vezes pagava, às vezes não pagava, tinha que mudar. E eu resolvi montar a minha própria clínica. Só que como eu ia fazer isso? Primeira clínica, o nome não é muito bonito, eu vou mudar, já até falei com o Ricardo que ia mudar esse nome, vou mudar. Mas como eu ia fazer isso? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha construído a minha casa. Eu tinha um Uno 94, 4 portas, antigão. Eu vendi a casa, vendi o carro, falei com a minha esposa, disse, aí, o que a gente faz? Aí ela disse, estou contigo para o que der e vier. Só queria ouvir isso. 30 dias depois, eu tinha vendido minha casa e vendi o carro. E fiz o que eu tinha que fazer. Eu lembro que, quando eu vendi tudo junto, deu 120 mil reais. Cara, a primeira compra que eu comecei a me sentir diferente. Eu fui um dia numa loja de departamento comprar as coisas do laboratório. Nesse dia, eu gastei 35 mil reais em um dia. Eu cheguei em casa tão feliz, né, você gastar 35 mil reais. Cara, quando eu fui comprar, o cara, quanto é esse ar-condicionado? Ele falou tanto, eu quero 6. Nunca tinha feito isso na minha vida, quero 6. Quanto é a TV? Eu quero 2. Quanto é o balcão? Eu quero 8 balcões desses. Foi aquela sensação extraordinária. Montei minha primeira clínica. Daí, Deus, passei um ano, montei tudo perfeito, passou um ano e um pouquinho, e as coisas começaram a ficar monótonas de novo. Não está acontecendo, não está rolando, acho que Deus olhou lá em cima para mim, cara, eu tenho que te ajudar de novo. Tem que dar outro empurrão. Vou te dar outro presente agora. E ele me deu outro presente, que mudou o rumo também da minha vida. O outro presente... Não, vamos voltando aqui um pouco. Nesse período, eu já estava o doutor Pimpolho, né, fazendo tudo ao mesmo tempo, querendo fazer com a barriga no balcão mesmo. Eu era o protético da clínica, eu era o administrador. Chegou ao ponto de a menina que faz a limpeza veio me perguntar onde estava a vassoura. Cara, eu disse, não tem condição. Perguntar onde estava a vassoura. Acho que foi nesse exato dia que Deus olhou e disse, não, eu tenho que ajudar esse cara. Tenho que ajudar e vou dar um outro presente a ele. Eu fazia motocross, era fitness, atleta. Atleta, motocross, adrenalina na veia. Caí de moto, quebrei a perna e quebrei um dedo. E quebrei a perna em 2 lugares, né, no tornozelo e na tíbia. Também foi uma das melhores coisas que aconteceram. Me sacudiu. Eu vi que
eu não era tão importante quanto eu pensava que era. Foi quando eu aprendi a delegar, a passar o bastão. Primeira coisa que eu tive que fazer, eu tive que contratar um protético para ficar no meu lugar. E descobri, então, que eu era um péssimo protético, que ele acabou fazendo melhor que eu, meu trabalho muito melhor que eu. A gestão da clínica ficou com minha esposa, e ela fez um trabalho nesse período melhor que eu. E eu comecei a ver, cara, eu não preciso fazer tudo. Não preciso. Eu passei 3 meses em casa agora, estudando e lendo. Depois dos 3 meses, voltei para a faculdade, fazer faculdade de administração. E, na realidade, essa parte de delegar funções, eu só aprendi por causa dessa queda. Às vezes, a gente precisa ser sacudido de alguma forma. Como é o processo de aprendizagem? O processo de aprendizagem geralmente acontece por repetição, né? Quando na escola lá a professora fala BA, BA, e a gente tem que repetir. Não é isso? BE, BE. Ou por forte impacto emocional. Os meus aprendizados geralmente são por forte impacto emocional. E eu levo uma lição de tudo isso. E a gente aprender a levar uma lição para casa do que é difícil, do que é ruim, é sensacional, porque fica para o resto da vida. Estudar foi o que eu fiz. Então, depois que eu comecei a estudar e aprender sobre gestão, a ler livros, a andar com outras pessoas, pessoas de um outro nível melhor que o meu, aconteceu que 2 anos depois eu já tinha 4 clínicas. Então, passei quase 2 anos com uma, mais 2 anos montei mais 3. Por quê? Porque eu tirei a barriga do balcão. O Ricardo disse aqui da outra vez que a gente tem que decidir. Ou vocês são dentistas, ou são gestores. Os dois ao mesmo tempo não dá. No meu caso, protético. Os dois ao mesmo tempo não dá. E eu decidi agora ficar no estratégico. Gerenciamento operacional, o que acontece no dia a dia, compressor que quebra, ar-condicionado, tudo isso quem ficou, nesse momento, foi minha esposa. E eu fiquei mais no estratégico, conhecendo pessoas, aprendendo, fazendo cursos, para me tornar um perito naquilo. Era o que eu queria, me tornar um perito. Aí aconteceu um outro presente. Esse outro presente... voltou tudo. Acho que eu dei um erro aqui, vamos lá. O outro presente de Deus, aí vocês devem estar pensando, caramba, que miséria foi que aconteceu agora, né? Presente, já 2 presentes foram uma miséria. Né? Que miséria foi agora? E, em meados de 2017, eu vi um vídeo de um blogueirinho até então, né? Não, para mim era um blogueirinho lá da internet, né? Ricardo Novak, e ele disse que cerca de, não lembro o número exato, 89%, Ricardo, você se lembra, das clínicas, dos consultórios do país, tem um faturamento abaixo de R$9 mil. Não é isso? 89%. Isso me chocou na época para o lado bom. Por quê? Cara, as minhas clínicas estavam 3 vezes mais do que isso, então eu estava nos 11%. Só que não sobrava dinheiro. Ele falou de faturamento. Faturamento acima de 9 mil. Só que não sobrava dinheiro. Então, eu percebi que alguma coisa estava bom, mas não tudo. Alguma coisa também estava muito errada. Então, eu precisava fazer o diagnóstico, ver o que era que estava acontecendo, que estava errado. E, desse dia, eu passei a buscar um modelo de gestão, tentar montar um modelo de gestão parecido com a franquia, uma coisa que fosse fácil de replicar para outras clínicas, e que eu pudesse, a partir de então, montar outras clínicas e replicar esse modelo de gestão. Mas eu queria um modelo de gestão também criado por mim. Foi quando eu resolvi mudar primeiro a mim. Primeiro a mim. E eu acho que isso é muito importante de falar. Se você não mudar primeiro, você, como pessoa, você não vai conseguir mudar a sua clínica. O seu comportamento como pessoa não vai conseguir. Não adianta você ter um modelo de gestão excepcional
se você não mudar, se você não assumir a autorresponsabilidade de que tudo está em suas mãos, nada vai acontecer. Eu vi essa frase: eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temerei um rebanho de ovelhas conduzidas por um leão. Isso é muito forte. Um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Na época, eu era uma ovelha conduzindo outras ovelhas ainda. Porque eu queria gerenciá-los, só que eu não tinha domínio sobre eles. Porque eu não tinha mudado ainda. Está dando para entender? Eu não tinha assumido ainda total autorresponsabilidade que tudo que estava acontecendo até agora era minha culpa, minha responsabilidade. Era eu quem tinha que fazer tudo. Então, se eu não tinha funcionários que me obedeciam, a culpa era minha, não era dos funcionários. Por que eu contratei? Por que eu não demiti quando vi que eles não estavam fazendo o que eu queria? Né? Os meus funcionários, eu tenho os funcionários que mereço. E se esses não estão suprindo as minhas necessidades, cabe a mim tomar as devidas providências. Então, não adianta culpar ele. Primeiro, mudar a mim. Assumir a autorresponsabilidade de que sou eu que sou o gestor do meu destino. Certo? Da autorresponsabilidade vem a questão da liderança. Se você não tiver essa liderança, só que essa liderança, às vezes, algumas pessoas nascem com ela, a maioria aprende, e isso se aprende. Se vocês pensarem o seguinte, eu era muito tímido, eu ainda sou muito tímido, mas eu tive que aprender a falar, porque, não sei se vocês perceberam, quando Ricardo Novak chama para alguma coisa, eu levanto a mão, eu vou. Né? O Hot City foi assim. Teve uma outra aqui no palco que eu esqueci, e eu levantei a mão, eu vim. Quando você tem medo de alguma coisa, aí é que você tem que fazer. Se você não consegue fazer alguma coisa, aí é que você tem que tentar. Porque senão você nunca vai conseguir. Se uma coisa te abala, faça. Se você tem medo, faça, mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Eu fico nervoso, eu estou nervoso, já está melhorando, mas eu estou nervoso. Mas eu vim, porque é isso que eu quero. Eu estabeleci um objetivo para mim. Aprender o autocontrole, controlar as emoções é fundamental. Então, primeiro, controlar a mim. Para controlar a mim, eu tinha uma série de coisas para fazer. Além da autorresponsabilidade, aprender a agir mesmo sem estar pronto. Aprender o poder de uma ação imediata. Às vezes a gente procrastina muito porque acha que não está pronto ainda. Só que você tem que agir mesmo sem estar pronto. Você vai corrigindo. A gente diz, a gente tem que ter o leme do barco em nossas mãos. Para que se tem o leme? É para ir reto até o final, porque você já sabe? Não, é para ir corrigindo. O importante é sair. O leme é para ir corrigindo se for desviando. Se fosse assim, não precisava de leme. A gente traçava, dizia, é para cá e vai reto. Não é assim que funciona. Então, tente mesmo sem achar que está pronto. Eu tinha mais coisas para falar, mas o horário não vai. Eu vou passando aqui um pouco mais rápido. Depois disso, eu consegui montar o meu modelo de gestão, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Certo? De como hoje eu gerencio as minhas clínicas e como o Sucesso Odonto me ajudou nisso. Uma das coisas, das principais coisas, é o diagnóstico. Primeiro, fazer um diagnóstico inicial. Sem diagnóstico, qualquer remédio é perigoso. Quando a gente vai para o médico, primeiro ele faz o diagnóstico para poder passar a medicação, para poder passar o tratamento. Então, por que às vezes nós tomamos decisões na nossa empresa sem fazer um diagnóstico exato de onde está o problema? Muitas vezes a gente toma uma decisão na empresa e o problema não estava ali. O problema estava em outro lugar e as coisas acabam piorando, porque não fizemos o diagnóstico correto.
tem um mapa do diagnóstico que veio do coaching, cursos de coaching, palestras que eu participei. Esse mapa foi modificado por mim, por meu sócio. Nesse mapa, acho que não está dando para enxergar. Lá em cima, a primeira coisa que é feita é o estratégico da empresa, projetos, processos, serviços, equipe, estrutura, sistema, financeiro, atendimento, vendas, marketing e cronograma. Como funciona esse diagnóstico? Existe uma técnica para fazer esse diagnóstico, que eu chamo de Planning Poker. Esse primeiro diagnóstico é muito subjetivo, ele é feito em equipe, então, junta toda a equipe, e nós temos umas cartas como baralho. O primeiro diagnóstico é subjetivo, depois ele passa a ser mais objetivo. E nós vamos fazendo o diagnóstico desses pontos da empresa. Estratégico, como está o estratégico da sua empresa? O que é estratégico? Objetivos, metas, missão. Esse é o estratégico. Isso está pronto? Você tem isso bem definido? Você sabe onde você quer chegar? De acordo com essa avaliação, os pontos vão aumentando. Eu vou marcando aqui na bolinha, 1, 2, 3, até o 10. Então, se eu marco 9, é porque está muito bom, está quase excelente. Se eu marco 0, não tem nada, está 0. Então, é onde eu vou priorizar. Como é feito isso em equipe? Planning Poker, umas cartinhas. A gente pega as cartinhas, coloca toda a equipe reunida, aí já começa o engajamento da equipe, porque todo mundo vai começar agora a trabalhar o planejamento e o futuro da empresa. Todo mundo dá uma nota, como foi dado ali. Uma nota com relação a cada ponto. Marketing, estratégia. Essa nota, quando é levantada, sem influência e colocada rápido, em cima da hora. Às vezes um dá nota 2 e às vezes um dá nota 8. Todo mundo vai ter que se explicar e convencer, porque não é média. Todo mundo agora vai ter que convencer os outros que é a sua nota. Por que deu a sua nota? Então, vamos agora colocar uma nota que todos concordem. Às vezes, alguém colocou 8, outro colocou 2 e volta para o 2. Por quê? Porque o 2 tem argumentos. Cara, o marketing da minha empresa, da nossa empresa, não está bom. Nosso site não funciona, nós não trabalhamos as redes sociais. Aí, às vezes, o cara que deu 8, caramba, não tinha pensado nisso. Realmente, não está excelente, não está bom. Então, a nota cai. Todo mundo concorda que dá. Então, esse primeiro diagnóstico ainda é subjetivo. Depois, vai sendo feito outros diagnósticos mais objetivos. Então, estratégico, se trabalha. Primeiro, o objetivo. Qual o poder do objetivo? Quando eu vim para aqui para o Sucesso Odonto, eu coloquei como objetivo, aliás, bem antes disso, eu coloquei como objetivo da minha vida ser palestrante, consultor nessa área de gestão e aprender muito sobre odontologia, mas também aumentar a minha rede de clínicas, ser um grande empresário na área de odontologia. Esse era o meu objetivo. Quando eu vim para o Sucesso Odonto, foi até interessante que a doutora Janaína, que está aqui lá em Aracaju, ligou para mim, que eu já tinha dito a ela qual era o meu objetivo, ela já sabia o que era que eu queria. Então, é muito importante também contar para as pessoas certas o que você quer. As pessoas certas. Não contem para todo mundo seus objetivos, tem que contar para as pessoas certas. Às vezes, nem nossa mãe é a pessoa certa. Você contar que quer ser dentista lá na África, ela vai dizer, cara, desiste. Então, ela não é a pessoa certa. Dependendo do seu objetivo, conte para as pessoas certas. A doutora Janaína já sabia, então ela já tinha comprado com a amiga aqui o Sucesso Odonto, e um dia antes desistiu, a amiga desistiu de vir. E ela ligou para mim na quinta, já era para vir na sexta de manhã. Como eu já tinha dito a ela, já tinha espalhado o que era que eu queria, ela já sabia o que eu queria. Por quê? Quando a gente diz, conta para as pessoas certas qual é o teu objetivo. Nunca teria acontecido. Então, na quinta-feira, ela me ligou, que era para vir no outro dia de manhã. Então, nesse dia, foi uma correria, porque eu não consegui passagem, eu tive que ir para Maceió, viajei de Aracaju a Maceió, 3 horas de viagem para pegar o voo, vim direto para cá, cheguei 3 horas da manhã, não dormi. E estava aqui no Sucesso Odonto. No dia de fazer a inscrição do Prime, eu coloquei lá, não sei se vocês têm acesso ainda a isso, eu coloquei que queria palestrar no próximo evento. Está lá no objetivo da Prime, no objetivo no dia da... Está lá. Objetivo, palestrar no próximo evento da Prime. Na minha mente ainda era em novembro, vai ser em novembro, Sucesso Odonto. Era o que eu queria. Gente, olha o poder do objetivo.
Onde é que eu estou? Meses antes. Meses antes. Eu estabeleci o que eu queria, eu contei para as pessoas certas, eu busquei, eu agi. Quando a oportunidade veio, eu agarrei. Porque era isso que eu queria. E ainda é isso que eu quero muito mais. E se o nosso sucesso odonto quiser também lá no dia, estamos aí, viu? Então, diagnóstico. Hoje foi falado muito sobre esses pontos. Processos, eu só vou mostrar para vocês, foi perfeito hoje. Essa palestra que teve sobre processos vai se encaixar perfeitamente no que eu tenho para apresentar a vocês sobre processos. É uma visão diferente, utilizando tudo que foi usado aqui. Mas como você gerenciar isso no dia a dia? Projetos, né? Lá em cima, os seus projetos. Você tem projetos na sua empresa? Como funciona o gerenciamento desses projetos no dia a dia? Tem o engajamento da equipe? Então, você vai dando a nota. Serviços. Serviços são os procedimentos realmente que você faz no dia a dia. Qualidade do serviço, quantidade de serviços que você faz, qual o serviço que lhe dá mais lucro, que dá menos lucro, que tem mais rotatividade. Você tem que saber disso. O outro ponto, equipe, gestão de equipe. Esse é sensacional. Primeiro, na equipe, tem que ter liderança. Às vezes, essa liderança não precisa ser exatamente você. Eu não sou o líder da minha equipe. Eu sou estratégico da minha equipe. Eu já estabeleci isso. Lá tem o líder e tem o estratégico. Eu sou estratégico. O líder está lá, liderando. Inclusive, já mandou uma mensagem hoje para mim, que hoje de manhã a gente estabeleceu que ia ter atendimento normal, e foi sucesso. Ela mandou mensagem, até mostrei aqui a Roberto. Ela disse aqui que hoje a clínica foi lotada, mesmo com o jogo. Então, a liderança está lá, e eu estou aqui. Certo? Vamos lá. Equipe. Uma coisa interessante, pessoal, na gestão de equipe que eu faço, gestão de soft e hard skills, habilidades técnicas e comportamentais. Isso é sensacional. Eu faço uma lista de todas as habilidades, uma coluna técnicas, comportamentais dos meus colaboradores, dos meus funcionários. E eu vou nomeando que fulano tem tal habilidade técnica, ela é muito boa em computador, programação. E ela tem tal habilidade comportamental, ela é muito comunicativa. E eu vou nomeando todas as habilidades de todos os colaboradores. E eu vejo quem é mais hábil em certa atividade. E o que eu faço? A gestão disso não fica só nisso. Além disso me ajudar no perfil comportamental, de colocar ele no lugar certo, a gestão desse hard soft skills, eu coloco quem é melhor no atendimento, quem é melhor com pessoas e humanos. Ela é a melhor? Tem uma votação entre todos. Ela é a melhor? Então, ela agora vai dar uma palestra na nossa reunião mensal, que também temos reunião mensal, reunião semanal. Eu chego já lá. Na reunião mensal, essa pessoa que é muito boa nessa habilidade vai fazer uma palestra com slides, ela vai estudar em casa muito mais, ela vai preparar um tema para isso e vai dar uma palestra para todo mundo sobre aquela habilidade dela. Eu fiz isso. Peguei uma equipe de 3 pessoas, 3 que eu sabia que gostavam muito de organização. Uma recepcionista e 2 ASBs. Elas eram muito organizadas, tudo no lugar, tudo limpinho. Peguei elas 3 e coloquei como uma equipe para elas fazerem uma palestra sobre 5S. Quem aqui conhece 5S? 5S. 5S é um sistema de organização lá, criado pelo Japão. E elas deram uma palestra sobre isso. Agora, o que era melhor? Elas eram organizadas. Quando elas estudaram os 5S, elas ficaram ainda mais organizadas, porque por um mês elas se prepararam para isso e passaram para todos os outros. Elas começaram a se sentir importantes e valorizadas, porque eu vi isso nelas, eu valorizei e ainda pedi para ela passar para os outros, para elas passarem para os outros. Isso valoriza os nossos colaboradores, elas se sentem importantes. E eu montei a comissão do 5S. Elas são a comissão do 5S. Hoje, tudo que se refere a 5S é com elas. Elas estabelecem regras, estabelecem processos. Um processo bem interessante que elas criaram do 5S na questão da limpeza do banheiro. Elas criaram uma planilha que coloca num cantinho lá, esconde, que é da vistoria do banheiro. Então, a cada 1 hora, todo mundo na clínica é responsável pela limpeza. Responsável da seguinte forma: se tem um papel no chão,
todo mundo é obrigado a pegar. Todo mundo. É obrigação. É obrigação de limpeza, é obrigação de todos. Faxina não. Lá tem a faxineira, que faz tudo, que ela limpa. Por exemplo, se uma criança vomitar, a recepcionista não vai, mas ela tem a obrigação de ir lá chamar a faxineira, e fazer com que a limpeza aconteça. Então, vistoria do banheiro. Elas criaram um processo para a vistoria do banheiro, fizeram lá uma planilha onde assina o horário, e a cada 1 hora, alguém tem que vistoriar o banheiro. Só entra e olha. Entra, olha, vê como está, se está faltando papel higiênico, se o lixeiro está cheio, dá uma olhada e vai lá e assina a vistoria do banheiro, que ela olhou. Isso eu tenho um relatório, é uma planilha, que eu vou começando a criar, eu vou começando a medir o trabalho delas, a mensurar se está acontecendo realmente. Eu não preciso agora estar cobrando, eu só vou lá na planilha, que está lá no lugar onde todo mundo vê, e olho que horas foi feita a vistoria. Às vezes, eu mesmo vou lá e olho se realmente está tudo organizado. E, na maioria das vezes, está. Porque elas não iam lá assinar sem olhar. É só para olhar, elas olham logo. Está aqui, estrutura. A gente trabalha a estrutura da empresa. Estrutura é o que já se falou aqui. Cor, cheiro, né, a pintura das paredes, tudo isso. Espera aí. Vamos voltar aqui. Só voltar aqui um pouquinho. Pronto. Sistema é um sistema operacional. Quem tem sistema operacional, quem não tem, coloca 0. Quem ainda trabalha com planilha, pode colocar ali 1, 2, e você vai colocando o diagnóstico. O financeiro da empresa. O que eu fiz no financeiro da empresa? Eu estabeleci o que eu preciso no financeiro da empresa. Eu preciso de uma DRE, eu preciso de um balanço patrimonial, eu estabeleci o que eu quero. Só que eu não gosto de fazer isso. Para mim, é chato fazer isso. E eu contratei alguém para fazer isso. Como eu contratei? Eu falei com o meu contador que eu queria isso tudo pronto para mim, relatórios todos os meses, e ele disse, o meu filho acabou de fazer contabilidade, também fez gestão financeira. E eu contratei ele mais como um consultor. Então, ele vem regularmente à minha empresa, faz toda a parte financeira. Ele vem a cada 2 dias, 3 dias, porque ele também trabalha em outras empresas, então saiu barato. E eu contrato ele pelo escritório do pai, então é PJ, então não tem problema, pago ele um valor razoável, e essa parte financeira ele me entrega pronto. Certo? Ele me entrega DRE, ele me entrega balanço patrimonial, ele me entrega tudo isso. Pronto. Precificação, ele estabeleceu questão uma fórmula para o meu preço. Então, tem coisas que você precisa pedir ajuda mesmo. Atendimento. Cara, aqui o curso da Disney, da Gleice. Cara, foi sensacional. Mudei todo o meu atendimento pelo curso dela. Todo. Sensacional. Aqui, alguns de vocês já fizeram aqui, né? Então, vocês já sabem como funciona a questão do encantamento. Eu não vou me prolongar muito nisso por causa do tempo. Vendas, técnicas de vendas, tem que ter alguém pensando em vendas na sua empresa o tempo todo. Alguém só para pensar em vendas, certo? Não pode ser você, tem que ser uma outra pessoa, focado totalmente em vendas, se você for o dentista do operacional. Se for o caso, se você for a vendas, tudo bem. Marketing e cronograma. Marketing eu não preciso nem falar, né? Marketing aqui a gente está aprendendo o tempo todo, eu não vou me aprofundar nisso. Mas cronograma. O que é o cronograma? Cronograma é uma agenda cronometrada. Tudo que vai acontecer na empresa precisa estar lá de maneira clara, para todo mundo ver. Tal dia vai ser férias de fulano de tal dia vai ter curso do Sucesso Odonto, ou seja, todo mundo já sabe que eu vou me ausentar. E eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Esse aqui é o da minha empresa, viu? Quando foi feito em janeiro. Aqui em cima não dá para ver. Esse aqui realmente acontece. Esse diagnóstico aqui foi feito pela minha empresa, por todos os colaboradores juntos. Esse aqui eu fiquei com média, quando soma aqui, divide por 12, fiquei com média 4,6. 4,6, baixo. E qual é a intenção? Quando você faz esse círculo, é para dar o mais redondo possível. Não adianta você ser muito bom em alguma coisa e ser péssimo em outra. Aqui alguém perguntou sobre isso, né? Você escolher isso, você está muito bom nisso, mas não é muito bom naquilo. Cara, é a mesma coisa. Meu rim aqui está péssimo, mas o meu fígado,
Beleza, você vai morrer do mesmo jeito. Por quê? Não adianta estar muito bom em uma parte e péssimo em outra. Tem que girar. Isso aqui gira, pessoal, essa rodinha d'água que vocês estão enxergando aí. Dá para girar? Pode até girar, mas com muita dificuldade. Entre trancos e barrancos. Plu, plu, plu. É assim que funcionam as empresas. A maioria delas não tem um equilíbrio entre esses pontos. E acaba girando entre trancos e barrancos. Certo? Vamos lá, passando. Do diagnóstico, a gente passa pelo planejamento. É o próximo passo. O planejamento nos mesmos pontos. Vamos agora planejar para um ano tudo que eu preciso fazer baseado nas prioridades daquele diagnóstico. Eu vou fazer agora o planejamento nos mesmos pontos. O que é que eu preciso fazer em vendas? Foi onde o Sucesso Odonto ajudou. Muito. Porque para as minhas clínicas, quase todo o planejamento do que o Sucesso Odonto deu está aqui. Aqui o meu. Aqui está a câmera intraoral. Aqui está lá no financeiro. Basicamente, tudo que o Sucesso Odonto e mais algumas coisas que são minhas necessidades. Esse é o planejamento para um ano. Então, a minha equipe chega todos os dias, esse quadro é físico, esses quadros são físicos, ficam num lugar no meu escritório. Esse planejamento é feito em equipe, numa reunião, todo mundo planeja isso juntos, e tudo que precisa fazer. Isso aqui fica me cobrando o tempo todo, no quadro, me cobrando e cobrando a equipe. E a equipe olha e diz, isso aqui está acontecendo? Porque está lá, em um ano, tudo isso aqui tem que acontecer. É o planejamento para um ano, certo? Do planejamento, vem os projetos. Esse é um ponto importante. Como agora pegar tudo que foi planejado e fazer acontecer? Prioridade. Fazer isso acontecer. Esse quadro aqui é sensacional. Eu aprendi esse quadro aqui, eu fui para um curso de gerenciamento de projetos de TI, de tecnologia, e todo mundo lá de TI. E eu, quando perguntaram lá, o que é que você faz? Eu sou dono de clínica odontológica. Gerenciamento de projetos de TI. Mas eu peguei isso aqui, aprendi e fui ver com um outro sócio que também, na época, já trabalhava com um quadro parecido com esse, e a gente montou esse quadro. Eu pego agora tudo que está lá planejado, priorizo. Por quê? Porque eu já tenho um diagnóstico, eu sei por onde começar, o ponto que está mais crítico da minha empresa, e agora eu vou colocar em prática. Cara, isso aqui é mágico. Mágico. As coisas começam a acontecer. Na reunião, eu coloquei lá a lista, já tenho lá no planejamento, tudo tenho que fazer, então vou começar por onde? Sei lá, câmera intraoral, vamos trabalhar com vendas, a venda não está bom, então vamos, câmera intraoral. Em equipe, eu escolho quem vai ficar com esse projeto. Alguém da equipe. Qualquer um vai ficar. Eu me lembro que câmera intraoral, quem ficou foi o protético. Qual é o projeto de câmera intraoral? Ele não vai comprar com o dinheiro dele, mas ele vai fazer acontecer. Ele pesquisou sobre câmeras intraorais, ele baixou o boleto, ele me deu o boleto. E as nossas reuniões semanais, a gente tem reuniões semanais, e tem um outro tipo de reunião quinzenal, mas a reunião semanal, ele tinha que me dar isso pronto. Foi aqui, ó, post-itzinho. Cada post-it desse tem o nome de um projeto e quem vai fazer esse projeto. Certo? Câmera intraoral está aí. Eu me lembro uma coisa muito interessante. Estava lá, isso já estava fora do planejamento, mas tinha um problema lá no telhado para consertar. E o telhado estava com vazamento e já tinha tempo, eu não tinha tempo para isso. E quando isso veio na reunião que tinha que ser feito, a gente colocou lá, e agora, quem vai pegar esse projeto? A recepcionista pegou o conserto do telhado. E com uma semana depois, ela me deu um relatório, fez um orçamento com alguns, e me deu o orçamento pronto. Ó, o conserto do telhado vai ficar isso aqui. Eu aprovei. Na outra semana, ela contratou o pedreiro, contratou tudo, comprou material, e o conserto do telhado ficou pronto. E eu só fiz olhar para um papel. As coisas começam a acontecer. Não precisa ser vocês para fazer isso. Certo? A gente colocou lá a reforma da área verde, colocar planta, deixar bonito. Aí o meu técnico de radiologia, porque eu tenho raio-x panorâmico nas clínicas, o técnico de radiologia disse, esse eu pego, eu vou fazer a decoração da área verde. E ele fez. Ele conseguiu planta com a avó,
ele comprou pedra, eu não me preocupei. Uma semana depois, o projeto estava ali, aí o que acontece? Ele começa lá, não iniciado, o projeto, o dia da reunião, eu coloco todos os projetos aqui, certo? Daqui, em andamento, quando ele começa a fazer o orçamento, ele pega aqui e coloca aqui, em andamento. Ou seja, todos os dias, eu chego na frente desse quadro aqui e vejo o que é que está acontecendo na minha clínica. Se os projetos estão andando. E andam, porque eles fazem isso com orgulho, porque eles querem fazer, eles querem participar do plano. Eles participaram do diagnóstico, eles participaram do planejamento, de onde a gente quer chegar, eles vão participar disso. Você não vai colocar muitos projetos para eles, às vezes 1, 2 projetos para cada um, e eles vão fazer com orgulho, com amor. Vai para andamento, está em andamento, de andamento, em aprovação, se precisar de aprovação, e finalizado. Qual é o objetivo? Chegar no final da semana, todos os projetos estarem aqui. Tem alguns projetos realmente que são grandes, então a gente quebra ele em pedaços para que caiba em uma semana. Né? Uma reforma da clínica, não cabe em uma semana. Então a gente quebra em pedaços e vai colocando aqui para que caiba em uma semana. Como é que quebra em pedaços? Primeiro o orçamento, primeira compra do material. Então as coisas começam a acontecer. E isso é uma questão para delegar funções. Você aprende a confiar que as outras pessoas realmente vão fazer aquilo. E elas fazem. Você passa o bastão para elas. Elas acreditam, confiam em você. E elas se sentem fazendo parte de uma coisa maior. Vamos lá, vamos adiantar aqui. Já apareceu uma plaquinha ali já. Olha lá. Pronto, de projetos. Essa é a gestão de projetos. Só que nem tudo é projeto dentro de uma clínica. Tem até uma frasezinha aqui, está lá até o meu nome ali. Ó. Nem só de projetos vive a clínica, mas sim de todos os processos e rotinas diárias. Processos. Como a gente trabalha os processos? Existem alguns projetos que viram processos, certo? Por exemplo, câmera intraoral. Primeiro, ela é um projeto. Comprar as câmeras, instalar, colocar a TV, colocar tudo, ensinar ao dentista a usar. É um projeto. Porque todo projeto tem início, meio e fim. Ele acaba. Ele não se repete. O que é processo? Rotina. Tem que ser feito todos os dias. Alguns projetos viram processos. Alguns. Outros não. Câmera intraoral vira processo. Aí o que acontece, muitos erros na clínica é isso. Você trabalha... Você tem um projeto, você faz, só que você não implanta aquilo como um processo, uma rotina para acontecer diariamente na sua empresa. Você tem que estabelecer como processo quem faz, como faz, quando faz e por que faz. Isso é um processo. Está aí, ó, o quadro, você está vendo ali, é uma planilha do Excel. Por que uma planilha? Porque aí eu começo a mensurar, a medir. Na realidade, nos dois, tanto no de projetos quanto no de processo, eu começo a medir a produtividade dos funcionários, não só dos dentistas. Dos dentistas é fácil, no sistema tem lá quantas restaurações, quantas extrações, isso é fácil. Mas como é que eu meço a produtividade da auxiliar, da recepcionista? Quando eu coloco projetos para ela fazer e processos, ela vai colocar aqui, primeiro, a lista de todos os processos que ela tem, vai ter o nome do colaborador aqui, todos os colaboradores, e a lista, todos os processos principais que ela tem que fazer diariamente. Aqui, em cada tracinho desse tem aqui, domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias do mês. Então, ela coloca um X no dia que ela tem que fazer aquele processo. Por exemplo, ligar para confirmação de pacientes. Ela tem que fazer esse processo todos os dias, que é do dia seguinte. Então, está lá, confirmação de pacientes, esse processo tem que ser feito todos os dias. Quando ela faz... todos os dias, ela vem lá e agora coloca um pontinho, dessa forma aqui. Ó. Esse aqui, todos os processos aqui de uma das minhas clínicas, dos funcionários, dentistas não está aqui, mas dos funcionários. O que é aqui em cima? Aqui em cima está a geladeira. O que é geladeira? Alguns projetos que ficaram prontos e virarão processos, só que ainda não chegou a data da reunião, então, ele vai para a geladeira, para quando acontecer a reunião, eu pego aquele projeto, que agora é um processo, e defino para alguém. Quem vai seguir aquilo? Por exemplo, o site. O site primeiro virou um projeto. A gente viu lá no marketing que o site não estava bom. Então, vamos refazer o site? Vai refazer o site. Só que o site precisa, depois que ele se conclui, tá bom, quem ficou responsável pelo site, de ver site, tudo, já entregou. O site está pronto.
Agora vai virar processo. Precisa ter uma pessoa que alimente todos os dias, que coloque informação. Isso é processo, é onde muita gente se perde. Então, a gente coloca esse processo para alguém dentro da empresa. Então, coloca na lista de processo deles. E ele vai lá e anota todos os dias, todos os processos. O que é que eu preciso fazer? Eu não me estresso mais. Quando eu dizia à menina da limpeza, tem que lavar a escada uma vez por semana. E a escada, às vezes, passava um mês e pouco, e eu me estressava. Agora, eu vou lá, está lá nos processos dela, está escrito. Ela escreveu, é processo dela. Ela escreveu. Só vou lá e vejo se ela colocou o pontinho lá que fez. E agora eu posso cobrar, e eu posso medir. Eu posso mensurar se ela está fazendo, o colaborador está fazendo aqueles processos. E eu posso, até agora, dar uma gratificação a cada colaborador. Porque todos os processos deles estão aqui. E isso fica visível para todos verem, porque um colaborador começa a cobrar o outro. Ele vai assinar o pontinho dele aqui dos processos que ele fez, e ele dá uma olhada aqui no duvido. Eita, fulano não fez, não. Aí vai lá, você não fez ainda isso aqui, não? Se Júlio for lá e dar uma olhada. E, às vezes, temos que ser duros mesmo. Essa semana ainda, estava lá nos processos da minha funcionária, que ela tinha que lavar, da limpeza, que ela tinha que lavar o piso, lavar mesmo com sabão e tal, todo sábado, para lavar com sabão, aquela faxina geral. E eu cheguei e não tinha feito. Olhei lá no processo, não estava feito, e o chão estava sujo, encardido. Eu cheguei para ela e chamei por que ela não estava fazendo. Ela disse que não aguentava, porque os braços dela ficavam doendo demais. Aí eu disse, bom, eu contratei você para isso. Você está aqui para isso. Infelizmente, se não está conseguindo fazer o que tem que ser feito, não tem outra opção. Eu preciso que seja feito. Então, talvez você tenha que ser demitida. Ela, não, eu vou dar um jeito. No outro dia, ela estava feliz da vida, porque arrumou uma vassoura lá espetacular, que consegue limpar, e ela não precisa mais se abaixar, não faz mais tanto esforço. Ou seja, eu não precisei nem ser tão enérgico, ela já sabia o que era que tinha que fazer, eu já tinha dito a ela. Quando eu só cobrei um pouco a mais, não tive que cobrar tanto, já estava lá. Quem estabeleceu esses processos? Foi ela. E não é só os processos em si. O processo, a gente faz o seguinte, a gente tem uma cartilha. Tem lá a lista de processos, todos têm uma lista, cada funcionário tem uma lista. Eles também fizeram o seu POP. O que é POP? Processo Operacional Padrão. Uma cartilha que fica lá perto do quadro de processos, que diz o seguinte, como é feita a lavagem da escada? Eles fizeram isso. Isso eu coloquei como projeto lá. Cada um fazer o POP dos seus próprios processos. Virou projeto. Cada um me entregou depois uma cartilhinha pronta, dizendo, para lavar a escada, precisa pegar o balde, que está em tal lugar, colocar sabão, desse jeito. Tintim por tintim, processo por processo da empresa. Quem faz, quando faz, como faz, por que faz, quanto custa para fazer aquilo. Por quê? Quando eu substituir algum colaborador, ou algum colaborador faltar por acaso, que outro precisar fazer os mesmos processos dela, só vai chegar aqui na frente do quadro dela, vai olhar quais são os seus processos, e vai ver o que é que ela tem que fazer, pega a cartilha do POP e sabe o que tem que fazer e sabe como fazer. É assim que se faz. Então, a palestra de antes se encaixou perfeitamente. Ela deu lá todos os processos que tem que ser feito na empresa. Aqui eu estou dizendo como você gerenciar esses processos. Se encaixa perfeitamente. O mapa do planejamento, Ricardo Novak já deu tudo aqui para a gente. Tudo pronto. Só é colocar cada um no seu lugar e priorizar. Para que o diagnóstico agora, a bolinha lá, gire. Depois disso, quais são os resultados? Eu contratei, aqui foi no dia que eu contratei minha CRC, viu? É o dia, por isso que ela está sem farda. Foi no dia, eu tirei a foto, devia ter tirado depois. Contratei a CRC. CRC já está funcionando. Câmera intraoral. Gente, minha clínica é simples, é uma cidade pequena, então é uma clínica bem simples, viu? Mas tem um movimento, graças a... Olha só, uma coisa bem interessante do diagnóstico, então, até. Quando eu fui ver o diagnóstico, eu achava antes que meu problema
era marketing, eu precisava fazer mais marketing. Depois eu fui ver que não era. Quando eu fiz o diagnóstico correto, eu vi que eu tinha muito paciente. Muito. Sabe quantos orçamentos nessa clínica aqui a gente fazia por mês? Novas avaliações? 80, uma média de 80 novas avaliações por mês. Isso não é ruim para clínica nenhuma. Sabe onde estava meu problema? Meu problema estava no fechamento. Eu estava fechando 10% disso. 10%. Então, eu não vou investir R$2.000 por enquanto em marketing, em Facebook. Daí vem a importância do diagnóstico, de ver onde está o problema real. Senão, eu agora ia investir R$2.000 todo mês e ia colocar mais gente para ser mal atendido, para fazer uma avaliação em 10, 15 minutos. E o dentista só faz entregar a folha, ela ia para a recepção, recepcionista dizia, foi tanto. Ele dizia, pronto, eu vou pensar. Ela, beleza. Eu vou colocar mais gente na minha clínica, vai chegar um momento que eu vou ter que trabalhar marketing. Mas não agora. Deu para entender? Essa é a importância do diagnóstico. Então, câmera intraoral já está funcionando. Eu sirvo um coffee break, um lanche todos os dias para todo mundo dentro da clínica. E eu tenho dia de atender 100 pessoas. 100 pessoas na minha clínica. Todo mundo recebe água de coco. Lá é quente, né? Dá uma aguinha de coco. Esse aqui é o meu protético. O meu protético assinando os processos dele. Todos os dias. A área verde, que o meu técnico de radiologia montou para mim, não gastei nada, que as plantas, as pedras, tudo ele pegou da avó dele. As campanhas, tipo campanha de clareamento, como funcionam? Funcionam como projetos. A gente coloca lá no cronograma e funciona como projeto. Tem a comissão do clareamento. Tem 3 pessoas que ficam na comissão. Elas são responsáveis por confecção de panfletos, por ornamentação. Eu não preciso estar cobrando uma... não, é ela. A quem eu vou cobrar? Aquela comissão. São elas 3 que são responsáveis por isso. Não vou cobrar mais. E ainda delas 3 tem a líder. Porque eu nem vou falar com as 3, só falo com uma. Só falo com uma. E com TV, essa parede aqui também, eu fiz um orçamento, deu R$1.700 para colocar, sei lá, um pano, um tecido, sei lá o que é, papel de parede. R$1.700, caramba! Aí o técnico de radiologia, aqui, ele é meu sobrinho, sabe? Mas ele gosta dessas coisas. Ele gosta, ele é gente boa. Olha lá. Aí ele disse, não, essa parte pode deixar comigo. Eu acabei ajudando ele nesse dia, porque foi no final da noite. Então, sabe quanto foi gasto aqui? R$140. De 1.700 ficou por 140, para colar esse papel de parede aqui atrás da TV. Porque o papel foi R$70. Com 2 rolos de papel, R$70 cada um, 140. Foi o que eu gastei. A cola foi feita em casa. Cola caseira. Ele fez com maisena. Eu queria só passar esse vídeo aqui, rapidinho. O vídeo é 1 minuto e um pouquinho, dá tempo. Um vídeo. Para falar um pouco sobre objetivo. Vamos lá.
Pois é, concluindo. O que quer dizer esse vídeo? Só deixa eu concluir um minutinho, pessoal. O que esse garotinho tinha? Objetivo. O objetivo dele era bem claro. O que ele tinha? Equipe. Ele sabia o que fazer. Ele tinha equipe para isso, ele contou com a equipe, ele não decepcionou a equipe, porque se ele tivesse desistido, às vezes dá vontade de a gente largar a corda. Muitas vezes dá vontade de largar a corda. Não é porque está tudo planejado e porque tem um objetivo que vai dar certo. Pode dar tudo errado. Nós não podemos desistir. Desistir jamais. Aconteceram várias coisas comigo. Eu não desisti, né? Não desisti. E não desisto, porque eu sei que ainda muita coisa vai acontecer para mim. Eu queria... Vocês viram que depois que ele virou destaque, né? A câmera só ficava nele. E ele era o menorzinho, a câmera só ficava nele. Todo mundo olhava para ele, todo mundo torcia para ele. Depois que ele conseguiu trazer todo o time para cá, o que ele fez? Assumiu a liderança. Ele foi para frente. Disse, agora vamos lá, que agora estou com vocês. Isso passa confiança para a equipe. A equipe diz, não, meu líder está ali. E eu vou conseguir agora. Certo? Passar para frente. Liderar a sua equipe. Tem coisas que podem acontecer que vão realmente deixar você desanimado. Só concluir aqui rapidinho um negócio que eu vou só lembrar aqui. Só um lembrete. No início do ano, eu liguei para a Fernanda. Não sei se a Fernanda lembra. Eu disse que queria desistir do Sucesso Odonto. Queria desistir. No início do ano, eu fui diagnosticado com insuficiência cardíaca. Tem muita gente da minha família que ainda não sabe disso. Contando para vocês por quê? Porque nós temos que contar os problemas também para as pessoas certas. Pessoas que pensam positivo, pessoas que querem o seu bem. Tem muitos amigos meus que não sabem. E insuficiência cardíaca. Eu digo, caramba, o que será que está sendo preparado para mim agora? Eu liguei para a Fernanda e a Fernanda disse, Júlio, conversa primeiro com o Ricardo, vê a opinião dele. Mas eu disse, não posso decepcionar tanta gente. Eu assumi, eu disse para tanta gente que era isso que eu queria. Como é que agora eu vou desistir? Simplesmente desistir? Então, falar com o Ricardo foi o obstáculo que Fernanda colocou para mim. E eu tenho muito a agradecer isso a ela. Porque ela disse que eu tinha que passar por esse obstáculo. E isso foi muito grande para mim. Não tive coragem, eu peguei o celular. Não vou não ligar. Não liguei. Porque na hora eu pensei o seguinte, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu vou estar dando uma palestra aqui para 1.000, 2.000 pessoas, e eu vou olhar para trás e colocar um slide aqui e dizer assim, no início de 2017 aconteceu um presente de Deus para mim, uma coisa que revolucionou a minha vida e mudou o meu destino. E eu vou colocar lá que eu fui diagnosticado com insuficiência cardíaca. É isso que eu espero, e eu sei que é isso que vai acontecer. É uma doença crônica, só tende a piorar. Porém, no meu primeiro exame, o resultado deu, eu não sei os números exatos, mas, por exemplo, deu 37. O índice da insuficiência, eu não lembro exatamente qual o número, foi 37. É crônica, só tende a piorar. O risco maior é quando chegar perto dos 80. Ainda está longe, mas está tranquilo. Mas a tendência é para frente. Quando eu fiz o segundo exame, 6 meses depois, deu 31. Não era só para frente. Agora está descendo. E eu tenho certeza, quando eu fizer o próximo, vai dar bem menos. E o próximo vai dar menos. E depois vai desaparecer. Deus já criou o coração do zero, ressuscitou morto. Um coraçãozinho com defeito, por que ele não consegue recuperar? Por quê? Só conseguem bons resultados quem tem objetivos. Cria os seus objetivos. E nenhum obstáculo vai ser intransponível. Nenhum. É isso aí, obrigado.